Barroso, só tem 1.300.000 aqui na mão. Pegar ou largar? É pegar ou largar. Eu imagino Escolhe. Ele vai falar, peguei. Peguei, agora você escolhe. Eu tenho as unidades tais. Às 9h35, tivemos uma queda no nosso sinal de internet, mas estamos de volta aqui. E na volta aqui, às 9h35, deixa eu só passar aqui para os nossos ouvintes também, né? E para o nosso querido Fernando Wagner Chagas e o Maurício Franco. Nesse momento, atualizando aqui o terremoto em Taiwan, que é uma região tecnológica muito conhecida. Os 9 mortos permanecem como dados, mas subiu aí para 800 feridos. E, nesse momento, as autoridades locais tentam aí encontrar sobreviventes de vários escombros. Eu vi a foto aqui, terrível, um terremoto na escala Richter de 7,7. Sistema tributário complexo, infraestrutura deficiente, desequilíbrios fiscais, desindustrialização, são apontados por economistas como alguns dos maiores problemas econômicos do Brasil. Para Samuel Pessoa, economista e pesquisador da FGV, Fundação Getúlio Vargas, o grande obstáculo ao desenvolvimento econômico do Brasil é a baixa produtividade do trabalhador. Você concorda com isso, Maurício, depois do Fernando? Eu concordo, mas eu não sei se é o maior, né? É uma sucessão de coisas que a gente poderia colocar, né? A questão do desequilíbrio fiscal. Sistema tributário complexo, sistema tributário complexo também, infraestrutura deficiente, exatamente, desequilíbrio fiscal, desindustrialização, são apontados por ele e por vários economistas como problema. Sem dúvida, são problemas, digamos assim, estruturais da economia brasileira. E sim, a gente falou aqui a concentração excessiva de renda, né? Ou a não tributação de uma maneira mais justa dos ricos. Isso é um problema brasileiro, também um problema nacional. Mas acho que está bem listado aí. Para acrescentar, o que eu lembro seria a questão da concentração de renda, que é mais forte. Como eu falei anteriormente aqui no programa, o nosso problema não é a produção de riqueza. O Brasil produz muita riqueza, sim, seja no agro, seja no comércio. Mas é uma má distribuição. Na área de serviços, exatamente. É uma má distribuição de renda, o que acaba prejudicando o próprio desenvolvimento do país. É por aí, né, Fernando? A industrialização, acho que é o maior problema hoje, neste momento, do país. Porque nós hoje vivemos de prestação de... O mundo, né? Hoje é prestação de serviços, de tecnologia, mas o Brasil, na questão da industrialização, está bem aquém do necessário. Nós vivemos de exportação, de produção e exportação de commodity, e a indústria ficou no segundo ou terceiro plano. E o que afeta, no meu modo de entender, a desindustrialização ou a industrialização é o mercado financeiro. Hoje é muito mais interessante você aplicar seus recursos no mercado financeiro do que você aplicar na produção. Na produção você vai ter o sistema tributário, você vai ter os encargos sociais, e você recuperar o país no aspecto da indústria, você vai levar um bom tempo, porque realmente a industrialização no Brasil ficou no segundo plano. Agora, ele toca num ponto importante, que é o que ele falou, quais são os pontos que ele citou? Ele falou sistema tributário complexo, isso, infraestrutura deficiente, desequilíbrios fiscais, em relação à própria desindustrialização apontados por ele. E a produção, a produtividade, melhor dizendo, a produtividade depende do investimento a longuíssimo prazo em educação. Se você não vai ser nem dois, nem agora, só resgatando nessa fala, Fernando e Maurício, eu citei a Simone Tebet, que vê um limite nas receitas e diz que a revisão já está na mesa, mas tem que ter uma certa celeridade para isso. Ela citou, como ministra do Planejamento, ela afirma que a agenda de arrecadação está se exaurindo. Ela chamou a atenção. E ela disse que passar disso significaria aumentar impostos. Quanto mais perder tempo, teremos que aumentar impostos. E, ao mesmo tempo, o ministro Fernando Haddad ontem deu uma declaração dizendo o seguinte: ele disse que grandes empresas estão pagando praticamente zero de imposto de renda e defende correções urgentes. Sim, exatamente. E outra coisa, além dessa questão de imposto de renda das empresas, tem dos milionários, né? Essa taxação, por exemplo, de fundo de investimento, taxação de imposto de renda, que
que é o que se discutiu muito, eu acho que acabou não mudando, né, Chagas? Não mudou. Não mudou. Também são distorções muito fortes que a gente tem na economia, né, e que acabam contribuindo para a concentração de renda também. E né? ontem nós tivemos em Brasília, como no Rio de Janeiro, algumas falas bastante fortes, né, em relação a isso. Por exemplo, o Banco Central, nós vamos ter em breve uma modificação no comando, né? Vamos ter. E isso está movimentando bastante as pedras lá, Brasília em comentário. Mas o que aconteceu? Ontem, a informação vinda do Rio de Janeiro é que o Banco Central está pedindo um orçamento 20% maior ao governo, 20% maior, cita riscos de segurança, e o presidente Roberto Campos Neto tem defendido a autonomia plena e financeira do órgão em meio à paralisação dos servidores, lá do próprio Banco Central, que rejeitam a PEC, que amplia a autonomia da autoridade monetária. Então, quer dizer, ele tem dentro da instituição um problema, que é organizar e tentar resolver com os servidores, e não é de hoje. Pede autonomia e um aumento de 20%, Fernando, nessa autonomia financeira do banco, né? Quer dizer, num momento como esse, onde o Fernando Haddad está tendo que olhar as gavetas, ele abre as gavetas e fala, Simone, vê se tem alguma coisa na tua gaveta aí para resolver. E não tem. Essa demanda já é de muito tempo. Agora, não tem condições hoje de você dar 20% a mais dos recursos orçamentários para o Banco Central. Agora, que os servidores do Banco Central, que são pessoas altamente capacitadas, eles já estão reivindicando isso há muito tempo, E é interessante, eles nunca fizeram greve, mas há 1 ou 2 anos eles fizeram, né, uma greve rápida no Banco Central. Eu não acredito em greve, mas que eles vão pressionar bastante e que vai chegar a um acordo, não nos 20%. Ontem, inclusive, o próprio Banco Central, o Maurício que acompanha bem, ele fez intervenção no câmbio, a Bolsa sobre commodities, o mercado seguiu uma política de juros americanos e focou nisso, para manter uma certa estabilidade. Né? Ele não fazia desde 2022, Exato. Né? Chamada swap cambial. Ele colocou o dólar no mercado para tentar reduzir a cotação. E mesmo assim, o dólar fechou ontem a 5,05, né? Ele, no final do ano passado estava 4,85, pulou para um índice de 4,95, passou da barreira dos 5. Como você comentou, tem muito a ver com a questão da política americana, porque a redução de juros lá. Exato. Estavam imaginando que poderia, os mais otimistas, ser para março, não é, agora para junho, talvez, né, que vai ocorrer. Mas essa é uma política que ela é absolutamente válida, não há motivo para desespero, né? Ainda bem que a gente tem reserva cambial para isso, né? Se fosse uma Argentina, aí a coisa ia ficar mais complicada. Agora, cada um olha e faz o pedido para o seu puxadinho. Virgínia, a gente tem um intervalo para fazer? Isso. Vamos fazer esse intervalo? Eu vou deixar só no ar aqui, porque também diz que ontem o presidente Lula deu uma ligadinha para o Ministério da Previdência e falou assim, companheiro, deixa para falar depois. Mais ou menos assim. Você não vai falar dos momentos de soul love entre o presidente Emmanuel Macron e Lula? Vocês querem falar sobre isso? Podemos falar. Porque tem aquela música, o Maurício vai lembrar, o Fernando também, Love is in the Air, né? Joe Paul Young, um filme que fez até um filme de produção espanhola, barato, mas que fez sucesso com essa música, né? Abraços, mãos dadas, sorrisos, quase que pulos, né? Faltou só um passeio de cisne branco pelo lago lá. Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. A ponto, inclusive, do Macron, que também, eu vou falar assim, ele é francês, Emmanuel Macron. Né? E tem uma música também brasileira, Solove. Exatamente. A minha filha que falou para mim assim, tem alguém na sua vida que olhe para você como Macron olha para o Lula? Eu senti um certo ciúme da Janja. A Janja olhou e falou, não está dando certo esse negócio aí não, preciso entrar no meio. Né? E aí o que aconteceu? O Macron chegou até a dizer, não, vamos voltar ao intervalo, vocês podem até comentar. A conversa, né, de uma união do mercado sul-americano com o mercado europeu tinha esfriado, mas o Macron deu uma aquecida, né? Falou, liga aí o micro-ondas para a gente dar uma requentada nesse assunto. E ele é o maior líder europeu contra isso, né? Seria o presidente Lula um encantador de cobras e serpentes? E o amor está no ar, mexeu com o clima? E ao contrário, né, que isso eu posso concordar que não foi de bom ouvido. O ex-presidente, nosso ex-presidente Jair Bolsonaro,
falou que a mulher Macron era extremamente feia, algo que não se faz, algo que não se mistura, né? Não dá para misturar a política, a região. Foi Não só dá. uma das muitas barbaridades Mas que o a gente Lula viu. fez agora, né? Esse encantador de serpentes aí. Mas tem um Ele problema. mandou a Janja dar toda a atenção que fosse necessária para a esposa do presidente Macron. Tudo que fosse necessário, presentinhos, né? Presentinhos, né? Mas tem um problema que o problema vai continuar. É. O Macron não vai convencer o agronegócio francês. De jeito nenhum. Exatamente. Os tratores voltarão para as estradas. Como diria um amigo meu de Campinas, ô Ricardão, já tivemos a queda da Bastilha, vai ter a queda do trator e da enxada na cabeça do Macron, porque eles estão brigando e não é com o Brasil apenas. Os produtores, por exemplo, o Maurício, que é um sommelier de primeira linha, dona Denise Covas, inclusive não escolhe vinho, deixa para o Maurício. Os produtores de vinho francês não querem ouvir falar da produção de vinhos espanhol de jeito nenhum. Os caminhões foram sabotados. Dizem que tem grupos franceses que vão lá sacanear a produção de uva da Espanha. Não duvida, não. Então você tem. Aí você imagina falar para o francês, olha, no Brasil tem um vinhozinho bom que produz lá, baratinho, que vem do Rio Grande do Sul, lá do Rio São Francisco, próximo da Bahia. É a morte para eles, vai ter a queda do trator e não da Bastilha, né? Virginia, vamos a rápido intervalo, eu vou até tomar um café a mais aqui, e depois também, só citando aqui que o Carlos Lupe é um cara que merece um certo estudo, eu até diria que ele poderia ser estudado pela NASA, né? O que ele fez agora? O Lupe, ele declarou o seguinte, segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe, o cálculo do Tesouro sobre a revisão da vida toda, né? Maurício já começou até a fazer conta aqui, né? É um chutômetro. Segundo Carlos Lupe, ele comentou que essa ação do STF mostra um déficit previdenciário e uma implementação da teleperícia. Ele misturou um monte de assunto e falou que o STF é um chutômetro todo e passou isso para o presidente. E o presidente fala assim, o que eu vou fazer? Aí o presidente recebe uma informação de que só a cidade de São Paulo, em breve, terá só, em São Paulo, 2 milhões de idosos. Isso pensa-se o quê? 2 milhões de aposentados, né? E aí o Lupe, dizendo que a Previdência precisa ser estudada, precisa de um enxerto financeiro, precisa de uma negociação. Todo mundo precisa todo de um mundo enxerto. pedindo ali o cofrinho Minha Vida, né? E aí o Haddad é um cara que tem bastante cabelo ainda, né? Ainda consegue manter, Consegue manter. E não fica branco, né? Será que ele pinta? Mas vê só, todo mundo fala, o governo gasta demais, mas todo mundo pede mais. Mas a Previdência é uma pedra no sapato do governo. Não, aliás, ontem, inclusive, saiu um levantamento sobre isso, né, da questão de da gente ter mais gente usufruindo da Previdência o do que contribuindo. Exato. Bônus demográfico. Exatamente. A gente não usufruiu do bônus E demográfico. segundo o Carlos Lupe, ele teria dito para o presidente Lula que em 5 anos a conta não fecha mesmo de jeito nenhum. Nós teremos um déficit aí de quase 1 trilhão nas contas públicas por conta até do déficit da Previdência. Bomba orçamentária. E vários países do mundo já tiveram esse problema. Virginia, vamos a intervalo. Eu vou tomar um café aqui com muito açúcar, como o Chagas. Por isso que o Chagas é calmo, viu, Virginia? Eu já reparei, ele pede uma porção de café e 5 de açúcar. Então ele está... Quando ele sai por aí, ele não para mais na rua, viu, Maurício? Não, e você falou o seguinte, você toma muito açúcar assim, e quando ele falta porque ele foi ao dentista. Talvez as coisas estejam relacionadas, né, Chagas? Você sabe que aonde o Fernando para, junta a formiga. Não, mas o Maurício tem razão. Olha, eu não tenho saído do dentista, viu? Da dentista, que você conhece, né? Da doutora Fabiana. Mas ela uma vez falou o seguinte... Lembra, Virginia? Ela falou assim, o Chagas é um bom paciente, um cliente muito bom. O problema é que ele muda a agenda toda semana. Coitada. E aí os pacientes dela sofrem por causa do tal de Fernando Wagner Chagas. E ela tenta ela tenta encaixar em todas, né? Põe no começo, põe na hora do almoço, põe no meio, põe no final do dia. E aí ele sempre tem uma reunião e aí tem que desmarcar, né, a sua consulta. Não, olha, com ela, eu marquei para a segunda, desmarquei, marquei para a terça, desmarquei, ficou para a sexta. Você adivinha o que ele vai fazer na sexta, Maurício? É ele que deixa a dentista de boca aberta com esses Coitada da Fabi. Pontualidade não é britânica do Chagas, jamais. Eu volto já.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo.